vamos para a parte prática, né? Nessa aula aqui, para a gente ir direto ao assunto. Como é que a gente faz isso em Python? Então a gente vai abrir o nosso Google Colab ali. Eu já estruturei um código aqui para facilitar a apresentação. O código já está na tela, vocês podem pegar, abrir o seu Google, o Google Colab, abrir um novo notebook aí e começar a digitar o código. Eu vou explicar o código que eu estou apresentando para vocês aqui, né? O fluxo de algoritmo, vamos explicar o primeiro tipo, né? Que é o tipo sequencial. Tipo sequencial. Então nós temos aqui uma codificação simples, né? Nós criamos duas variáveis aqui, variável A e variável B. Nós colocamos aqui o valor da variável. Só lembrar, da próxima aula a gente vai falar sobre variáveis, então eu vou estar explicando o que significa elas, o que está acontecendo aqui por trás, tá? Vai facilitar. Mas você que já conhece, então é só digitar o código que vai funcionar aqui em Python, ok? Já conhece sobre variáveis. Quem não conhece, na próxima aula nós falaremos diretamente sobre isso, ok? Aqui eu declarei que a variável A tem um valor de 5, a variável B tem um valor de 2. E se eu pegar uma outra variável aqui e somar esses dois valores, então vamos somar aqui o A com o B e nós vamos colocar esse valor dentro da nova variável soma. E como a gente viu na aula anterior, a função print vai apresentar esse resultado. Então aqui, de forma simples, dá para explicar aqueles três itens. O que nós estamos fazendo? Uma entrada de dados. A entrada de dados está acontecendo aqui, nessas duas variáveis, certo? Aqui nós estamos fazendo o processamento. Tá vendo que até aqui o computador ele só teve uma entrada de dados, não processou nada. Aqui, independente de qualquer coisa, aqui precisou de uma interação humana. Agora, o processamento é uma interação máquina. Não tem interferência, não tem uma ação humana ali. Então a máquina ela vai pegar esses dois valores e vai somar. Então nós temos aqui a soma. A soma dessas duas variáveis. Então, esse aqui seria o processamento, né? Eu vou colocar aqui na frente, né? Eu vou fazer um comentário aqui, entrada de dados, certo? Então nós temos aqui entrada de dados. Aqui também nós temos uma outra entrada de dados, certo? Opa, ficou maiúsculo aqui. Aqui nós temos o processamento, certo? E aqui nós temos o resultado, certo? Que na nossa receita de bolo seria o quê? Aqui na nossa receita de bolo seria o quê? Os ingredientes. Nós temos os dois ingredientes aqui, certo? Se a gente voltar aqui no nosso painel aqui, nossa receita de bolo, nós temos aqui a entrada de dados, processamento e saída de dados, certo? Então o nosso resultado lá, nós colocamos a nomenclatura que seria assar e servir. Então nós temos a saída de dados, onde vai aparecer o resultado aqui. Então aqui no nosso código está apresentando aqui no print, seria a saída de dados. Opa. Nossa saída de dados, certo? Vamos ver o resultado que nós teremos aqui do nosso bolinho, do primeiro tipo, que seria o sequencial. Nós temos aqui o resultado, ele vai demorar um pouquinho a primeira vez que ele vai executar aqui, né? Esperar um pouquinho, vamos ver aqui. Está processando. Pronto. Então, quanto que é 5 mais 2? 7. Aqui é o nosso resultado. 7. A nossa soma é 7 aqui, né? Na nossa saída. Então, esse aqui é o tipo sequencial. Agora vamos para o próximo tipo, que seria o tipo condicional no nosso fluxo de algoritmo, tá? Então, aqui no nosso tipo condicional, ele depende de uma condição para poder apresentar um resultado X ou resultado Y. Foi o que eu tinha falado lá anteriormente. Então, aqui nós temos dois tipos de resultado, mas isso depende de algo. E como que a gente exemplifica isso daqui? Vamos pegar essa variável aqui e vamos colocar um valor para ela. Essa variável idade tem o valor de 18, certo? Então nós temos aqui a nossa entrada de dados. Nós temos aqui a nossa entrada de dados, certo? Aqui abaixo nós temos o processamento, certo? Que seria o if, né? Eu vou colocar aqui na frente para ficar melhor. Nós temos o processamento
e ele vai me trazer um resultado, que é a nossa função print. Então nós temos a nossa saída de dados aqui, tá? Aí é interessante que isso depende de uma condição. Então, como é uma sequência lógica, dependendo da condição que é imposta aqui, né? Dependendo da condição que é imposta, ele vai escolher ou uma saída de dados ou a outra saída de dados. Vamos entender aqui o nosso código. Idade igual a 18. E se a idade for maior ou igual a 18, ele vai fazer um processamento. Ele vai processar a condição e me dar uma resposta, certo? Se a idade é igual a 18, ele vai colocar aqui. Se a idade é maior ou igual a 18, ele vai imprimir maior de idade, certo? A idade é igual a maior de 18, aqui está dizendo que sim, certo? Mas e se não for, ele vai colocar que é menor de idade. Vamos ver o resultado na tela, o que está sendo feito aqui? Na nossa linha de código, ele está decidindo que a primeira opção aqui é a correta. Ele entrou nesse campo condicional dizendo que a idade é maior ou igual a 18. Então ele vai imprimir esse valor. E se fosse ao contrário, se eu colocasse a idade dele, se fosse 17, por exemplo, o que ele ia trazer para mim? Menor de idade. Então nós temos aqui o tipo de fluxo de algoritmo do tipo condicional. Então ele depende de uma condição para trazer um resultado. Vamos para o próximo código aqui, o próximo tipo, que seria o tipo fluxo de algoritmo tipo repetição. Então ele vai fazer um loop aqui. Para explicar aqui, por exemplo, o que a gente fez? Tá vendo que esse código está bem resumido, né? Ele não tá, ele pulou a primeira opção. Por quê? Porque dentro da linha de código a gente pode pedir para uma máquina executar algum tipo de algoritmo sem necessitar a interação do usuário, simplesmente ele trazer a informação que a gente quer. Neste caso aqui, a gente criou um laço de repetição utilizando a função for aqui, dizendo que a variável i está dentro de um range, entendeu? Na verdade, a variável i contém, então, contém um range de 5 números, entendeu? Então nós temos um range de 5 números dentro da variável i. E esse range começa a partir de quanto, Júnior? A partir do zero. Toda a linguagem de computação, a contagem de número positivo começa a partir do zero. Então ele tem o meio termo. Negativo também vai a partir do zero, do menos 1 para baixo. Positivo, de 0 para cima. Então, nós teremos aqui um range de 5 números. Vamos ver o resultado desses números aqui no print. Então, aqui nós não temos a primeira opção, que seria a entrada de dados. Por quê? Porque a gente está pegando algo que o computador já fornece ali, né? Uma função range, e colocando, a gente já implementou isso para que a máquina execute automaticamente isso para nós. E é uma coisa que a gente utiliza muito hoje em dia, que é a automatização. Então não necessita do usuário inicialmente ali introduzir uma informação na máquina para que ela execute alguma coisa. Então vamos pegar aqui e executar esse código para ver o nosso resultado. Então ele vai trazer aqui, ó. Tá vendo que ele colocou um print aqui, tem um texto dentro do print? Então ele vai executar a função print, vai imprimir um texto e o resultado de i dentro de um laço de repetição ali, né? Um laço de repetição, ele está repetindo ali os números de 0 a 4. Quantos números temos, Júnior? 1, 2, 3, 4, 5 números, ok? Então, galerinha, nós falamos aqui sobre fluxo de algoritmo dentro da linguagem de programação e é isso aí. Curta o nosso canal, compartilha com quem tem interesse de aprender mais um pouco sobre linguagem de programação, tem interesse de aprender a linguagem de programação, né? Quem está iniciando ali, para o seu amigo, coleguinha, curta, compartilhe, ajuda o nosso canal e até a próxima aula. Obrigado pela atenção.